Quando a gente pensa em modelagem de roupas, a primeira coisa que vem na cabeça são as modelagens de roupas mais casuais, que a gente encontra mais facilmente por aí e são chamadas de modinha. São roupas com um preço bem mais barato. E esse preço mais barato ele é ótimo para o consumidor final. Mas se a gente for parar para pensar em fazer uma modelagem, ter todo um trabalho, para no final uma roupa ser vendida por R$40 ou menos, aí a gente pode se sentir meio desanimado. Então no vídeo de hoje eu quero trazer outros nichos que são bem mais valorizados do que esse nicho de modinha, para quem está pensando em atuar na área como modelista, mas ainda não se decidiu bem em qual nicho vai atuar. Oi, eu sou a Jéssica, eu sou formada em moda, especialista em modelagem, e aqui eu falo sobre consertos de molde e erros de modelagem. Primeira coisa que eu recomendo muito é que você tenha um nicho de atuação bem específico. Porque se você monta um ateliê que é generalista, que vai fazer todo tipo de peça, e não é especialista em nenhuma peça, as pessoas vão acabar te procurando porque você faz coisas relacionadas à costura e à modelagem. E aí elas vão começar a comparar os preços em relação aos seus concorrentes. E se você não quer entrar nessa briga de preços, tendo que abaixar cada vez mais para conseguir mais clientes e no final não tendo lucro nenhum, recomendo muito que você encontre um nicho de atuação, porque aí você vai se tornar referência nesse nicho na cabeça dos seus clientes. E quando você se torna referência, não existe mais uma briga por preço. Os concorrentes diminuem drasticamente e fica muito mais fácil de você conseguir se sustentar ao longo do tempo. Então, escolher um nicho de atuação é super importante para garantir que a sua renda vai ser cada vez maior nessa área. Outra coisa que eu quero reforçar, que eu acho super importante, é que você escolha um nicho que tenha a ver com você e não o nicho que vai dar mais dinheiro. Porque quando você escolhe algo que tem a ver com você, você vai ter muito mais prazer em fazer aquilo no seu dia a dia. Você vai ter mais prazer na hora de buscar informações sobre o assunto, na hora de fazer mais cursos vai ser muito melhor, e o principal que você precisa ter consciência é que em todas as áreas que você for atuar, não importa o nicho, não importa realmente a área de atuação, sempre vão surgir problemas. Então é muito melhor quando surge um problema numa área em que você gosta, que você domina, que você tem prazer em fazer, do que surgindo problemas para serem resolvidos numa área que você já não gosta naturalmente. Então escolha um nicho que tenha a ver com o que você mais gosta e não com o que vai dar mais dinheiro. Até porque se você gostar bastante e se desenvolver bastante na área, o dinheiro vai acabar sendo uma consequência daquilo. Então vamos ao nicho número 1, que é o nicho que chama bastante atenção, que é o nicho de moda festa. Essa era uma área que eu queria muito atuar quando eu iniciei na costura, porque moda festa é uma coisa que encanta aos nossos olhos. E também é algo que a gente pode cobrar um valor muito maior. E conforme a gente vai aprendendo sobre modelagem, a gente vai ver que a modelagem na moda festa, na maioria das vezes, ela não vai ser tão complicada quanto a gente imagina. Eu achava que as técnicas de modelagem eram completamente diferentes quando se tratava de moda festa, mas na verdade o que muda mais são os acabamentos. E se você vai se tornar modelista, você vai ter que saber quais acabamentos colocar, mas não vai ter que ser especialista em fazer aquele acabamento, porque o acabamento é feito no setor de costura e não no setor de modelagem. Agora, se a sua ideia for montar um ateliê de moda festa, onde você vai produzir a modelagem e também vai fazer a costura, aí você vai ter que treinar bastante os acabamentos dos vestidos de festa, porque eles são bem diferentes dos acabamentos de uma roupa casual. Mas é só treinar que dá para evoluir bastante. Só que tem uma parte bem ruim desse nicho de moda festa que você vai ter que ter muita paciência para conseguir lidar. Porque normalmente quem procura uma roupa de festa procura porque é um evento importante. E nesses eventos importantes as pessoas ficam mais estressadas e tendem a querer que tudo saia perfeito. Então você vai ter que definir muito bem com o seu cliente qual a proposta da roupa que ele quer e deixar tudo acordado desde o início. Porque senão o cliente pode ficar mudando de ideia no meio do caminho. Então, por exemplo, chega uma cliente que ela quer um vestido com uma saia de corte reto. Aí você faz um orçamento, alguns profissionais vão até fazer um desenho também. O cliente aprova, você começa a fazer o vestido. E aí o cliente se mostra satisfeito até metade do caminho.
Aí quando chega na metade do caminho, ele resolve mudar de ideia e agora quer uma saia godê no vestido. Quando você estabeleceu o orçamento para uma saia reta, foi muito menos tecido, e uma saia godê vai uma metragem muito maior. E se no meio do caminho o cliente mudar de ideia, e você não deixar acordado com ele desde o início, de que se ele mudar de ideia vai ter um acréscimo no orçamento, o cliente que não tem noção de modelagem vai acabar brigando com você. Nesse tipo de evento, as pessoas acabam ficando com os nervos à flor da pele e podem até perder as estribeiras. E quando você deixa tudo muito bem conversado desde o início, fica muito mais fácil de lidar com clientes que estão mais nervosos. E você precisa ficar atento a uma coisa também. Você só pode entregar a roupa de festa que você fez muito próxima do evento acontecer. Então, se o evento for no sábado de noite, tem que entregar essa roupa no sábado de manhã e no máximo sexta-feira de tardezinha. Por mais que a roupa já esteja pronta no início da semana. Não entregue antes. Porque se você entregar antes, a pessoa vai para casa, vai vestir a roupa 300 vezes. No início ela vai se sentir muito segura e depois vão começar a surgir dúvidas na cabeça dela. E aí pode ocorrer dela achar um defeito que ela não tinha notado no ateliê. E, gente, quando eu falo defeito, é tipo assim, defeito que nem existe. É tipo uma pessoa escolher um decote super profundo, se sentir super segura no ateliê, onde tem pessoas ao redor elogiando ela, e depois sozinha em casa achar que aquele decote tá demais e querer subir o decote. E uma vez que a gente já cortou o tecido, fica muito difícil a gente restaurar. Então esse tipo de cuidado a gente precisa ter com o setor de moda festa. Então, se você entrega a roupa muito antes, você vai ter tempo de resolver este problema que a pessoa criou. E aí você vai acabar tendo retrabalho, vai atrasar peças de outros clientes, tudo por pura insegurança. Então tem que ter bastante paciência com isso. Esse é um nicho que no início eu adorava, mas que eu não atuo mais justamente porque precisa ter uma paciência enorme com as pessoas. Uma vez no ateliê que eu trabalhava, tinha uma noiva e a mãe dela. A noiva tinha feito o vestido em outro ateliê. Não era nem com a gente. E a mãe dela tinha feito o vestido no ateliê que eu trabalhava. Aí um dia a mãe dela estava numa das últimas provas do vestido. A mãe da noiva experimentou e amou o vestido, ficou belíssimo nela. Todo mundo estava bem feliz e contente. E aí a noiva teve um surto e começou a chorar, dizendo que o vestido da mãe dela não estava como ela queria. Então você tem que ter uma paciência, um jogo de cintura enorme quando você for lidar com um nicho de moda festa. E nesse sentido você pode até cobrar mais por isso, porque vão ter noivas e pessoas que vão te ligar de madrugada, vão querer que você resolva coisas de última hora. Então é bem importante você deixar o seu posicionamento bem claro em relação a isso. Os horários que você atende e coisas que você está disposto ou não a fazer para ajudar esses clientes. Agora a gente vai falar de outro nicho, que é o nicho de quem faz cosplay. Esse nicho ele rende bastante, porque ele lida com pessoas que são fãs de personagens. E quando uma pessoa é fã, ela faz de tudo para ficar parecida com aquele personagem. Então, se esse for um nicho que te atrai, que você também gosta da cultura pop, ele pode ser um nicho muito lucrativo. Mas você tem que gostar bastante, porque se você gosta também, você vai ficar atento aos detalhes. E os fãs são muito atentos aos detalhes. Então, por exemplo, se tiver uma saia branca de um personagem, e essa saia branca tem uma faixa azul e aí uns detalhes em pedraria, e você coloca a faixa azul e esquece dos detalhes em pedraria, o seu cliente que é fã vai ficar muito bravo. Então aqui detalhes são importantíssimos. E esse nicho também é ideal para quem quer ir além da parte da costura. Porque muitos personagens vão ter armas, vão ter máscaras, vão ter perucas, chapéus, acessórios diferentes. E talvez você tenha que reproduzir esses acessórios usando outros materiais além dos tecidos. E é muito comum aqui que você tenha que lidar com EVA, com papel machê, com cola, com diferentes tipos de materiais para poder reproduzir a roupa de um personagem da forma mais fiel possível. Já vi um look de personagem cosplay ser vendido por R$600, por R$1.000, por R$2.000. Então é algo que você pode trabalhar com alguns clientes por mês e já ter um salário bem digno. Mas o importante aqui é ficar atento aos detalhes e querer reproduzir uma roupa que seja o mais fiel possível. Nesse nicho não adianta fazer só uma roupa parecida.
É preciso ter fidelidade porque muitos fãs participam de concursos dentro de alguns eventos. Então, fidelidade aqui é a palavra-chave. Você também pode se especializar em modelagem de pijamas, por exemplo. Conheço várias marcas que só produzem pijamas, tanto infantis quanto adultos. Muitas delas ficaram famosas durante aquele período crítico de 2020, quando as pessoas ficaram mais tempo em casa. E hoje em dia já se criou uma nova mentalidade de conforto em casa. E muitas pessoas estão trabalhando em home office também, então o uso de pijamas ficou mais difundido. Se você quiser, também pode se especializar no nicho de fantasias. E aí tem fantasia para carnaval, para Dia das Bruxas, festa de São João. Tem vários picos durante o ano. Mas também tem outras festas da fantasia que ocorrem sem uma data específica, e pode ser algo bem lucrativo também. Você também pode se especializar em modelagem de roupas voltadas para pessoas portadoras de deficiência, porque são roupas muito difíceis de encontrar e que esse público necessita muito. Nesse nicho você vai precisar estudar e se aprofundar em diversos tipos de problemas e limitações físicas. E pensar em soluções que ajudam de fato a melhorar o dia a dia dessas pessoas. Então fazer roupas com aberturas estratégicas para que a pessoa consiga entrar na roupa com facilidade. Pensar em novos materiais, novas formas de dar conforto em alguns pontos. É um nicho muito interessante para explorar nessa área. Você também pode se especializar em modelagens de roupas que são voltadas para a cultura de uma determinada região. Por exemplo, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, então tem modelistas que são especializados em roupas tradicionais gaúchas. E aí faz vestido de prenda, bombacha masculina, camisa, lenço. Como cada região do Brasil tem uma cultura diferente, essa pode ser uma área de atuação muito rica para você se especializar. Outro nicho são as roupas voltadas para idosos, principalmente aqueles que têm a mobilidade reduzida. Porque o ato de colocar uma calça, por exemplo, pode ser algo que exige muito esforço físico. Para quem tem uma fraqueza muscular muito grande, vai ser uma tarefa bem mais difícil. E aí pensar em soluções nesse sentido também é um nicho de mercado. Você também pode se especializar em roupas para treino de academia, para pilates, para yoga, para prática de artes marciais. Basta entender o que o seu público mais valoriza para tentar desenvolver produtos que atendam a esse público. Então, por exemplo, marcas de camiseta existem aos montes, mas marcas de camiseta que sejam mais compridas só na região do bumbum, para que a mulher esteja fazendo exercício físico e não se sinta tão exposta, são muito poucas marcas que fazem. Então, você pode procurar a necessidade do seu público e desenvolver peças nesse sentido. E, de novo, procura o esporte que você mais gosta, procura alguma coisa que você tenha paixão para entrar naquela área. Também existe o nicho de roupas de couro, que foi um nicho que eu já trabalhei e pode render bastante. Quando eu falo de moda em couro, pode ser que você pense só em jaquetas de couro, mas a verdade é que existem marcas que fazem vários tipos de roupa utilizando couro como matéria-prima. Então tem blusa de alcinha, tem calça, tem saia, tem vestido e até blazer de couro. Mas são peças que têm um valor muito elevado. Facilmente uma blusinha de couro vai custar ali em torno de R$1.000, porque o couro em si é uma matéria-prima muito cara. E não é só pelo couro ser uma matéria-prima cara, mas também porque ele exige uma mão de obra muito especializada. Ao costurar uma peça de couro, a gente está lidando com a pele de um animal. E quando essa pele passa por uma agulha de costura, essa agulha, por mais fina que seja, vai marcar essa pele. Então, quando a gente costura uma peça de couro, a costura precisa ficar perfeita já de primeira, porque se a gente desmanchar a costura, a pele fica marcada, e é algo que não tem como resolver. Algumas pessoas até passam algum tipo de cera especial, mas a maioria não dá certo, então vai ficar marcado. É melhor você procurar uma mão de obra que seja bem especializada para acertar de primeira. A modelagem de uma peça de couro também vai exigir mais ajustes, porque o couro ele é normalmente feito para roupas que são mais ajustadas no corpo. E o modelista de couro também vai ter que ter um conhecimento maior em acabamentos voltados para esse setor. Muitas peças de couro são cortadas a fio, ele também é colado em várias partes e ele pode ser misturado com couro na frente e malha atrás em diversos tipos de peça. Então a gente tem que ter um certo cuidado na hora de fazer os moldes, mas é um nicho muito lucrativo. Eu só espero que a ciência consiga avançar na produção de couros que sejam de origem vegetal e que não agridam a natureza, porque o couro é um dos materiais que mais polui hoje em dia. Ele não pode ser descartado em qualquer lugar justamente por causa disso. Então, se você for lidar com couro animal, um couro legítimo,
você vai precisar encaminhar os seus resíduos para empresas especializadas no descarte desse tipo de material. Uma outra opção que ninguém pensa muito é o nicho de malharia retilínea. Existem marcas que são especializadas, por exemplo, em roupas de crochê, e roupas de crochê que são lindíssimas. Então, se crochê ou tricô são áreas que você naturalmente já gosta muito, não tem por que ficar preso à ideia de que é algo só para bebês ou só para fazer chales, por exemplo. Você pode inovar bastante na modelagem nesse setor. Claro que crochê e tricô feito à mão tem uma produção que leva mais tempo, mas aí você vai poder cobrar um preço mais elevado também. E aí você vai precisar caprichar na produção fotográfica das peças e trazer mais informação de moda, junto com tendências, para deixar o seu produto mais valorizado e afastar ele da ideia de que é algo que as pessoas não usariam. Você também pode atuar em nichos de roupa específicas para cada tipo de religião. Então você pode montar uma marca, um ateliê de moda evangélica, um ateliê que produza somente roupas para a religião de matriz africana. Você pode vender só roupas e acessórios para quem é da comunidade católica. Tem uma infinidade de aplicações. Se você gosta muito dessa área, não tem por que não investir nisso. Lembra sempre do que eu falei antes, quanto mais especializado você for, mais você vai poder cobrar, porque você não vai ficar competindo por preço. Você também pode ser especialista em modelagens de peças em jeans. E aí, quando eu falo em jeans, não estou falando só de calça, você pode fazer quase todo tipo de roupa utilizando jeans. E aqui você vai precisar estudar um pouco mais sobre lavagem de jeans e talvez procurar empresas que façam isso se você está ainda começando, mas é uma opção também para quem é apaixonado por essa área. Você também pode atuar no nicho de alfaiataria, e para isso você vai ter que estudar as técnicas de alfaiataria. Mas é um nicho bem lucrativo e normalmente voltado para pessoas de maior poder aquisitivo. É um nicho que, para quem gosta de costura à mão, de trabalho manual e artesanal, pode trazer muita satisfação. Você também pode se especializar em roupas que sejam esportivas, e quando eu falo esportivas, é esportivas de verdade, e não de estilo esportivo, como roupas para natação, para surf, roupas térmicas para quem pratica esportes de inverno, figurinos para ginástica rítmica, para patinação. Tem uma infinidade de lugares onde a modelagem se aplica. Então, se você é apaixonado por algum tipo de esporte, vale a pena pesquisar mais e investir nisso. E hoje em dia você nem precisa ser de uma região que fique perto de um grande centro esportivo, porque as roupas podem facilmente ser vendidas pela internet. Você também pode se especializar em moda praia. Se você mora em regiões muito frias ou que não tem praia, é interessante você ter um e-commerce, né, para continuar vendendo para o Brasil inteiro, onde tem regiões mais quentes o ano todo, para você não ter que concentrar toda a sua produção numa única época do ano. A moda praia costuma consumir muito pouco material, então é um investimento mais baixo para quem está começando. E você pode cobrar um valor mais elevado se você fizer peças sob medida ou se você tiver modelagens diferentes. Tudo depende do público que você quer atingir, é claro. Tem um outro nicho que é o nicho de uniformes profissionais. Esse nicho ele pode ser bom ou ruim dependendo de como você vai se posicionar. Então, se você vai se posicionar querendo vender para empresas menores, cobrando um preço mais barato e usando materiais de má qualidade, então pode ser que você vá se arrepender de ter entrado nesse nicho com o tempo. Agora, se você focar em modelagens que sejam diferentes, que tragam mais conforto para o usuário, que sejam mais bonitas, aí provavelmente você vai se destacar no mercado, porque tem poucas marcas com esse diferencial. E nesse sentido, se você tem dificuldade de encontrar o seu nicho porque você não consegue decidir entre duas paixões ou mais, você pode até tentar misturar as duas coisas. Então, por exemplo, se você gosta muito de coisas que sejam fofinhas, se você tem uma afinidade com o nicho de uniformes de trabalho também, você pode se especializar em uniformes que tenham essa pegada mais bonitinha, mais fofinha. E esses uniformes vão combinar muito bem com quem está fazendo cafeterias e outros estabelecimentos que sejam instagramáveis, por exemplo. E dentro dessa área de uniformes dá para se especializar mais ainda em uniformes específicos para construção civil, para o setor de limpeza, para a área hospitalar. Quando eu comecei na costura, eu fazia somente touquinhas para médicos e enfermeiros. Era super fácil de costurar e garantia uma primeira renda mesmo quando eu só sabia a costura básica. Você pode se especializar também em moda infantil. E aí dentro da moda infantil você pode fazer roupas para crianças.
de 1 a 12 anos, você pode fazer roupas para pré-adolescentes, para adolescentes. Lembrando que esse público adolescente tem muita dificuldade de achar roupas, porque muitos vestem tamanho 32, que é um tamanho difícil de encontrar nas lojas. Normalmente a gente vê a partir do tamanho 34. Também pode se especializar no nicho de bebês, tanto fazendo roupinhas para bebês, quanto roupinhas de moda festa para bebês, de 1 ano normalmente. E você pode ser modelista de enxoval de bebê também, fazendo lençóis, almofadas de amamentação e artigos para decoração também. Outro nicho que você pode atuar como modelista é na área de figurinos para teatro, para filme, para séries, para circo também e para qualquer outro tipo de evento que exija uma apresentação. Basta você amar essa área e procurar estudar e se desenvolver. Você também pode se tornar um modelista de brinquedos, porque a partir do momento que você sabe fazer uma modelagem de uma roupa, que é a parte mais difícil da modelagem, fica muito mais fácil aprender a modelagem de outros artigos. E por trás de todo o urso de pelúcia e das roupinhas que vão nos brinquedos em geral, existe um modelista. Eu já tive alunos que quiseram se especializar em roupas de boneca, mais precisamente roupas de Barbie, porque é um nicho muito lucrativo também. Você também pode se tornar modelista de acessórios, de sapato, de carteira, de bolsa e de cinto. Você vai ter que fazer cursos específicos nessa área, mas nada é mais difícil do que a modelagem de roupas. Então, se você já tem uma base de modelagem de roupas, fica muito mais fácil aprender qualquer outro tipo de modelagem. Você também pode ser modelista para diferentes áreas. Então, normalmente 2 vezes por ano as marcas vão ter trabalho extra nas épocas de lançamento de coleção. Normalmente ali por agosto, quando a coleção vai ser lançada em setembro, e também em fevereiro para as coleções que vão ser lançadas em março. Então, nessas épocas, as marcas não querem necessariamente contratar mais um modelista, mas tem um excesso de trabalho, então é comum que elas contratem modelistas que sejam freelancers. E vale muito a pena porque você pode desenvolver várias peças e ganhar bem por elas. E você também pode continuar atuando como modelista freelancer em outras épocas que não sejam esses picos do desenvolvimento de coleção. Porque normalmente depois dessa fase de desenvolvimento de coleção, as marcas vão precisar ampliar os tamanhos das peças que foram feitas nas coleções. E aí você pode atuar nessa parte só sendo modelista que amplia e reduz os tamanhos. Você também pode se tornar um modelista que digitaliza moldes. E aí você pode digitalizar moldes de empresas, pode digitalizar moldes feitos por estudantes. E nesse sentido você também pode se especializar em TCCs na área de moda e atuar desenvolvendo peças de coleções de estudantes de moda, porque tem muitas faculdades que obrigam os estudantes a desenvolver uma coleção de roupas especificamente. E tem estudantes que não desenvolveram habilidades nessa área porque gostariam de atuar na área de bolsas, de sapato, de consultoria de moda. E aí eles vão precisar da ajuda de alguém na hora de desenvolver as suas próprias coleções. Você também pode se especializar em modelagem zero waste, que é um tipo de modelagem de roupas mais sustentável que se preocupa em não gerar nenhum tipo de resíduo. Então isso significa que as modelagens são mais quadradas em diversos momentos, ou quando são mais arredondadas, as partes são aproveitadas em outro local. Então um pedaço de tecido que seria descartado acaba virando um bolso interno, um bolso externo ou algum outro detalhe da peça. Esse tipo de modelagem é extremamente interessante para o mundo que a gente está vivendo agora, onde sustentabilidade é uma necessidade real para garantir a sobrevivência humana no nosso planeta. E por último, você pode fazer como eu e acabar se tornando professor na área de costura e modelagem. Para isso você vai precisar ter paciência e gostar de ensinar, mas é algo muito satisfatório quando você vê uma pessoa que não sabia nada e ela vai evoluindo e passa a ter muito conhecimento conforme você for instruindo ela. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham ampliado a visão de vocês em relação aos diferentes nichos de modelagem. Logo que eu saí da faculdade eu não tinha ideia de que existiam tantas coisas diferentes assim, então eu espero sinceramente ter ajudado alguém que estava um pouquinho perdido nessa área. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos siga nas redes sociais. Elas estão aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!